Salut, ça va? Alors, je vais en Belgique et après, j'irai au Brésil. Et après, j'irai au Japon. E après, en Itália. Então, vocês estão percebendo que eu estou utilizando as preposições o e en para duas ocasiões diferentes, beleza? Nós vamos estudar hoje sobre essas preposições utilizadas em francês para considerar o lugar, ou seja, o país e a cidade, beleza? Nós temos a primeira preposição o, sim. Ele é combinado entre A e U. Lembra quando a gente aprendeu sobre os vogais, né? A gente falou que a combinação da letra A e U, ele dá o som de O, beleza? Agora, nós utilizamos a preposição O na frente de todos os países masculinos, beleza? Lembrando que os países masculinos em francês são também masculinos em português. E os países femininos em francês são também femininos em português. Então, não tem estresse aí, beleza? Agora, quando eu falo, por exemplo, je vais au Brésil. Então, eu vou ao Brasil. Então, pro Brasil. Je vais au Japão, beleza? Então, são países masculinos, por isso que eu estou utilizando a preposição o, beleza? Agora, nós temos a preposição en. Presta atenção, eu não estou falando em, eu estou falando en, beleza? Esta preposição é utilizada na frente dos países femininos e nos países que começa pela vogal, beleza? Exemplo, je vais en Italie, je vais en Espagne, ils vont en Égypte, beleza? Então você utiliza en na frente dos países que começa pela vogal. E terceiro, nós temos a preposição a. A preposição a é utilizada quando você está falando da cidade. Por exemplo, j'habite au Brésil, à Rio de Janeiro. J'habite au Japon, à Tokyo. J'habite en France, à Paris. J'habite en Belgique, à Bruxelas. Beleza? Muito simples essas preposições.